Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu vou fazer a análise do edital do concurso da Polícia Civil para os cargos de escrivão e investigador. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Bom, antes de mais nada, deixa eu trazer para vocês aí os meus contatos interativos. Qualquer dúvida que você tiver a respeito aí do conteúdo que vai ser cobrado na prova, basta me procurar em qualquer um dos canais. Se você ainda não conhece o meu trabalho, pode me seguir lá no Instagram, @FábioAus. E se você quer ver um pouquinho da dinâmica das minhas aulas em informática, você pode se inscrever no meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática. Qualquer dúvida, sugestão ou até mesmo elogios, você pode mandar para mim aí no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Então vamos lá. Aí está o edital de informática para a Polícia Civil. Então, como a gente viu aí nesse edital, na parte de informática, nós não tivemos ali grandes mudanças. Tivemos aí o acréscimo, né, de alguns assuntos que eu já previa, falando a respeito de elementos voltados à parte de internet, né, e também de segurança da informação. E como eu também havia previsto, o aumento do número de questões, né? Então, muita gente pensava que a prova da Polícia Civil na parte de informática seria algo como acréscimo de assuntos mais difíceis, como a parte de TI, etc., mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi um aumento do número de questões e, claro, uma cobrança maior sobre os elementos que a polícia, no caso, deve trabalhar, que seria a parte investigativa, né? A parte de informática propriamente dito na parte da internet, tá certo? Então vamos fazer a análise e ver quais são os elementos importantes que você deve estudar. Bora lá. Bom, no primeiro elemento aqui, ele traz para a gente noções, né, de informática, sistema operacional. Então, quando ele cita o sistema operacional, ele quer saber conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso de menus, programas e aplicativos, digitalização de arquivos. Aqui a gente já tem um elemento que foi acrescentado, né? Digitalização de arquivos, interação com um conjunto de aplicativos para escritório, sistemas operacionais de dispositivos móveis. Olha aqui, ó. Então, isso daqui foi um acréscimo que foi colocado aí na parte de sistema operacional. Sistema operacional oficial, Windows 10. Fato, tá? Sistema operacional de dispositivos móveis. Aí a gente tem que lembrar de algumas características que a gente tem, por exemplo, no celular, que é o Android, que é o iOS, né? Então, lembre-se, nós estamos falando de noções, né? Então, não vamos nos aprofundar no sistema operacional Android, não vamos nos aprofundar no sistema operacional iOS. Para quem tem o seu celular, os elementos básicos, né, que a gente tem de funcionalidade e uso já ajuda bastante aí numa possível questão de prova que venha envolver esses elementos, tá? Bom, depois nós vamos entrar na parte de programas de escritório, editor de texto, e aí ele vem ali com estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos pré-definidos e caixa de texto. Então, aqui é o elemento básico que a VUNESP sempre cobra em relação ao Word, né? Então, aqui a gente já sabe que o editor de texto cobrado será o Word. Depois, o editor de planilha eletrônica. Aí vem estrutura básica das planilhas, o conceito de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, né? O uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de quebras e numeração de páginas,
obtenção de dados externos, aplicação de filtros e classificação de dados. Aqui sem novidades também, a cobrança básica que a gente tem a respeito do Excel, né? Cobrança sempre existente aí na VUNESP. Depois nós temos ali, ó, mensageria eletrônica, que se repetiu aí a respeito da última prova aí da Polícia Civil. Mensageria eletrônica, conceito e utilização, correio eletrônico, uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens, criação de regras para mensagens, anexação de arquivos, aplicativos de comunicação por mensagens em dispositivos móveis ou portáteis. Então, aqui a gente teve um acréscimo, né, desses elementos aqui, que por sua vez não seria a mesma coisa, né, do que a mensageria, seria, né, a mesma coisa que mensageria eletrônica, tá? Continuando a análise do edital, a gente vem aqui, ó, voz sobre o IP, conceito e utilização, softwares e aplicativos de comunicação por voz, áudio ou vídeo, né? Aí a gente pode acrescentar, inclusive, os que foram utilizados na pandemia, né, como Microsoft Teams, Zoom e etc. Depois vem redes, conceitos, navegadores por computadores e dispositivos móveis ou portáteis, conceito de internet e intranet, conceito de URL, links, sítios eletrônicos, né, que são sites, busca e impressão de páginas, redes sociais, sistema de busca e pesquisa, proteção e segurança, configurações, armazenamento de dados na nuvem, Deep Web e Dark Web. Então, aqui a gente tem o acréscimo de Deep Web e Dark Web e também as configurações de armazenamento em nuvem, né? Então, isso daqui já é algo que foi acrescentado dentro dos conceitos aí baseados em redes. Depois a gente tem ali, ó, hardware. Aí a gente tem que ter o conceito de microcomputadores e periféricos, configuração básica e componentes, impressoras, classificação e noções gerais, dispositivos de armazenamento externo. Aqui a gente tem o acréscimo deste elemento aqui, ó. Tá? Quando ele citou isso aqui, dispositivos de armazenamento externo, ele traz ali o conceito, a classificação e noções gerais, dispositivos móveis ou portáteis. Aí também aqui foi acrescentado essas noções gerais, dispositivos móveis e portáteis, smartphones e tablets, tá? E por fim, softwares maliciosos, né? Malware, ransomware, vírus, phishing, spam, engenharia social, segurança da informação, mecanismos de segurança de redes, computadores, dispositivos móveis ou portáteis, autenticações em 2 etapas e proteção de dados pessoais. Beleza? Então, galerinha, todos esses elementos aí são elementos que estão presentes dentro do edital da Polícia Civil para investigador e também para escrivão. Lembrando que são 20 questões que serão cobradas nesta prova, diluída por todos esses elementos aí que a gente tem, né, de assunto de informática para ser cobrado, tá? Agora, vamos reforçar quais são os elementos importantes que a gente deve estudar, focar direto para que nesta prova você possa acertar essas questões. Vamos lá. Então, ó, voltando para cá, no primeiro elemento que a gente tem aqui de noções de informática, dentro de Windows, é importante saber o quê? Primeiro, é importante você saber a manipulação de arquivos, que isso daqui é algo que sempre cai na prova, né? O ato de você copiar, colar, recortar, mover, né? Então, isso é extremamente importante. Em relação a programas e aplicativos que estão presentes dentro do sistema operacional, também é importante você ficar ligado, né? A questão do uso do bloco de notas, o uso também do WordPad, do Paint, né? São programas que estão presentes dentro do Windows 10 e que sempre aparecem ali, né, na prova. Outra coisa que também sempre cai, que é constantemente, né, em prova, é a utilização da área de transferência. Área de transferência, lembrar que a gente pode agora armazenar também no Windows
mais do que 20, né, que seriam 24 elementos, né, 24 itens na área de transferência. Hoje, com a tecla de atalho Windows V, você consegue habilitar a área de transferência, né, do Windows 10. Então, lembrar disso daí que é importante, ok? Então, esses elementos aí que a gente já citou, né, manipulação de arquivos e pastas, vamos grifar aqui, ó, manipulação de arquivos e pastas. Citamos aí programas e aplicativos. Citamos também a área de transferência, são elementos que a gente deve sim saber em relação ao Windows 10. Tá claro? Em relação ao sistema operacional de dispositivo móvel, o que a gente precisa saber? Precisamos saber que os sistemas operacionais de dispositivos móveis, como o Android e iOS, eles possuem aplicativos que são exclusivos e que funcionam apenas naquele sistema operacional. Existem aplicativos que são multiplataforma, né? Aqueles aplicativos que funcionam independente do sistema operacional. Estamos falando aí de navegadores de internet, como o próprio Google Chrome, até o Microsoft Edge hoje, que pode ser instalado também em sistemas operacionais de celular, né? O Android, até mesmo iOS, você pode ter, no caso, o, o Microsoft Edge. Então, são aplicativos que a gente pode instalar independente do sistema operacional. Então, esses elementos são elementos chaves que a gente deve sim, na hora de estudar, dar uma atenção especial. Beleza? Agora, em relação ao Word, olha lá. Em relação ao Word, sempre será formatação. Então, a formatação de textos, né, isso daqui é o carro-chefe da VUNESP, em relação à fonte, em relação a parágrafo. O que é a formatação de parágrafo, professor? São os alinhamentos, né? A utilização de espaçamento entre linhas, a utilização de marcadores, numeração, né? Então, tudo isso daí está dentro da formatação de parágrafos. E na formatação de fonte, a utilização, por exemplo, do negrito, do itálico, que são os estilos, e também dos efeitos, né? Que é sobrescrito, subscrito, taxado. Isso é fundamental em relação ao Word. É obrigatório saber esse tipo de coisa. Tá claro? Depois, também é importante você saber que existe a possibilidade de controle de quebras, né? Saber que nós temos as quebras de seção, quebra de página e também a utilização de legendas e índices, né? Que também, geralmente, nas provas da VUNESP, aparecem questões voltadas sobre isso. Caixas de texto também têm a influência muito grande nas provas da VUNESP, onde ele traz, inclusive, quais são as caixas de texto que podem ser acrescentadas dentro de um documento. Então, na hora que você vai lá na opção caixa de texto, tem algumas opções ali que você pode colocar, que você pode acrescentar, né? São campos pré-definidos, né? Vamos dizer assim, de caixas de texto. Inclusive, já está aqui, né? A opção campos pré-definidos. Beleza? Bom, em relação a Excel, a gente sabe que Excel, saber o conceito de células, linhas e colunas, isso daqui é de praxe, né? Então, saber ali no caso a ação de mesclar células, saber também ali a localização, né, dos elementos dentro do Excel, dentro da planilha, o que vem depois de Z, né, que é o AA. Então, todos esses elementos vamos dizer assim, são obrigatórios. Agora, claro que o carro-chefe, né, de Excel são fórmulas e funções. Fórmulas e funções a gente precisa saber, sem sombra de dúvida. A impressão também geralmente acontece nas provas da VUNESP. E como o número de questão para a Polícia Civil aumentou, né, praticamente para o escrivão não aumentou tanto, né? Aumentou só mais 4 questões, mas para investigador dobrou o número de questões. Então, é importante a gente saber aí esses elementos. Tá claro? Classificação de dados também é um elemento importante, assim como os filtros, que já aparecem nas provas da VUNESP.
mensageria eletrônica, que é o ato de você mandar mensagens através de aplicativos, né? Esses aplicativos, por sua vez, podem ser aplicativos para computador e também agora apareceu aqui para gente aplicativos de comunicação por mensagens em dispositivos móveis, né? Quando ele fala dispositivos móveis e portáteis, a gente pode chamar aí o tablet também, tá? Então, tá aqui conceito e utilização, né, da mensageria eletrônica. Aí vem correio eletrônico. Gente, correio eletrônico é sempre o preparo e envio de mensagens, né? Isso daqui é fato. E agora eles acrescentaram também a utilização de criação de regras de mensagens, que é você poder, na hora que receber a mensagem, direcionar essa mensagem para uma determinada pasta, se você assim quiser, né? Então existe essa possibilidade. Então aqui o carro-chefe de cobrança de correio eletrônico sempre será o Microsoft Outlook, tá? Então sempre é esse cara aí que aparece nas provas. Depois, ele traz aqui voz sobre o IP. O que é importante a gente saber a respeito de voz sobre o IP? É importante saber quais são, né, os programas, né, os softwares aplicativos de comunicação que podem ser utilizados para fazer ligações ou videochamadas. Então, a gente já comentou, né, os mais comuns, como até mesmo o Skype, temos aí o Microsoft Teams, temos o Zoom, temos o próprio Google Meet, né? Então temos vários aí que podem ser utilizados para fazer o uso aí dessa tecnologia. Em redes, redes está diretamente ligado ao que? A internet, né? Então aqui ele nem cita mais a opção internet no edital, né? Ele já está trazendo desta maneira aqui, ó, conceitos de navegadores para computadores, né? Então, os navegadores mais comuns, Google Chrome, Mozilla Firefox e o Microsoft Edge. Eu aposto mais nesses dois, né? No Microsoft Edge e no Google Chrome. Ele traz aqui para a gente, ó, dispositivos móveis ou portáteis, né? Quando ele fala aqui, ó, justamente nesses navegadores, que podem ser aí, no caso, comuns entre eles. O conceito de internet e intranet, que é justamente fazer aquela separação, que a internet é um acesso público e a intranet é privado, né? O conceito de URL, falar dos componentes do URL, né? Aquela história lá que você tem de protocolo, aí você tem o domínio, né? Que é o servidor, o caminho e também você tem a parte que é o alvo, né? Que a gente chama de recurso. Bom, ele traz aqui para a gente sítios eletrônicos, no caso sites, em relação à utilização dele, a formação do site em si, né? Então, todos esses elementos são importantes. Busca e impressão de páginas, que é a opção de busca, né? Que você vai trazer ali o filtro. Isso daqui é importante. A impressão de página segue o mesmo padrão do Word, né? Então é importante a gente lembrar que eu posso imprimir uma página isolada. Redes sociais também está presente aqui, né? A gente tem aqui, ó, redes sociais. Sistema de busca e pesquisa. Veja que ele está trazendo para a gente aqui as formas de filtragem de busca, né? Como a gente já falou lá em cima. Sites eletrônicos, busca e impressão de páginas. Eu posso fazer a localização de elementos, né? O Ctrl F, o Ctrl G, e aqui o sistema de busca e pesquisa, onde eu posso filtrar, colocando aspas, colocando ali alguns elementos de, né? de filtrar mesmo o conteúdo, né? O resultado da busca. Proteção e segurança. Aí vem configurações, armazenamento de dados em nuvens, né? A história de fazer o armazenamento através do que a gente já conhece, no caso, o Google Drive, o OneDrive, são esses elementos.
Deep Web e Dark Web, saber o conceito aí do que a gente tem da internet escura, né? Então, saber quais são os elementos que você pode ter falando desse assunto aí. Então, é um assunto novo que está sendo aí cobrado para a Polícia Civil e que é realmente importante para o policial civil saber, tá? Depois, hardware. Aí, hardware não tem tantas novidades assim, tirando a presença dos dispositivos móveis, né? Então, em hardware, é importante saber a configuração de periféricos, saber que são periféricos de entrada e de saída, né? Saber a configuração de impressoras, conhecer as impressoras que são impressoras mais comuns, matricial, jato de tinta, térmica, né? Conhecer esses elementos. E temos também os dispositivos de armazenamento externo, que são o quê? Pendrives, cartão de memória, temos o HD externo, né? Então esses elementos são importantes. E claro, né, noções em geral, noções, né, no caso de dispositivos móveis ou portáteis, né, smartphones e tablets. Então, saber ali a utilização de alguns elementos que estão presentes no seu celular, transferir arquivos, essas coisas aí, né? E por fim, softwares maliciosos. Aqui a gente entra nos conceitos onde ele já direcionou quais são os softwares maliciosos. Ó, ficou fácil. Eu preciso saber conceitos de ransomware, eu preciso saber os conceitos de vírus, eu preciso saber os conceitos de phishing, de spam e de engenharia social. Então, ele já trouxe todos os elementos chaves que você precisa saber, né? O ransomware é aquele que sequestra os dados e cobra um resgate para ter de volta, a forma como se propaga um vírus, phishing, que são páginas falsas que se passam por verdadeiras, spam, que você já está acostumado a receber, engenharia social, que é a prática de enganação, né? Seja através de ligações, seja através também de publicações na internet, né? Então, tudo isso daí é importante você saber. E segurança da informação, né, gente? Segurança da informação são as formas de segurança em redes que a gente tem, né? Como que a gente se previne, né? A forma de segurança em computadores, a forma de segurança em dispositivos móveis, e hoje em dia vírus para celular é a coisa mais comum, e claro, como que a gente pode fazer com que a segurança aconteça de uma maneira mais eficiente, trabalhando com a autenticação em duas etapas, né? Então, por exemplo, você já tem isso aí no seu WhatsApp, você tem também isso presente no seu celular, você pode fazer. E a lei de proteção de dados pessoais, né? Então, você também tem aqui a proteção de dados pessoais sendo cobrada nesta prova. Beleza? Galerinha, então, na análise do edital, a gente vê que tem bastante assunto para ser estudado na informática, mas também nós temos muitas questões na prova. São 20 questões de informática sendo cobrado para a Polícia Civil agora, né? Então, com todos esses elementos de assuntos que a gente tem, nós temos ali questões sobrando para ser cobrado de cada um dos assuntos, né? Então, temos que explorar bem esses pontos chaves que a gente viu, para que você possa, no caso, você que já começou a estudar, você que já sabe aí alguns elementos de informática, focar nesses elementos novos, né? Uma vez que você já tem toda a bagagem de informática estudada, e se não tem, aprimorar um pouco mais aí o que você precisa estudar, focando também nos elementos novos, que muito provavelmente serão sim objetos de questões, pois, como estão presentes no edital, muito provavelmente estarão ali na sua prova. Beleza? Como que você faz para estudar de maneira eficiente a parte de informática? Galera, nós aqui do Vencendo Concursos estamos aí com o curso Gabaritando Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esse curso aí, ele vai trazer para a gente o seguinte: você vai ter, né, o curso completo, trazendo para vocês aqui o seguinte, ó: acesso ilimitado, você vai ter o acesso imediato, teoria e questões comentadas, material em PDF, simulados,
um grupo exclusivo no WhatsApp para você poder tirar as suas dúvidas. É isso aí, galera. Você vai poder tirar as suas dúvidas sempre que necessário, ok? Então, para que você possa começar a estudar agora mesmo, basta você fazer o seguinte: clicar no link que está aqui embaixo. O valor é R$ 397 em 12 parcelinhas de 39. Aí, ó, uma, né, uma parcelinha bem bacana que dá para você pagar sossegado e aí conquistar a sua aprovação, galera. Então não deixe para depois. Clique no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo e comece a estudar agora mesmo. Beleza, gente? Então, por hora eu vou parar por aqui. Um forte abraço para você. Acompanhe aí também as notícias do nosso canal e nós sempre vamos trazer aí lives para poder te ajudar a focar nos seus estudos. Fechou? Então, forte abraço para você e até a próxima. Valeu!